Rita de Cássia. Bom dia, irmã Rita. Bom dia, irmã Rosa, bom dia a todos. Bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 24 do livro A Cruz e Sua Sombra, que tem por título A Purificação do Leproso. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te ilumine nesta mensagem, irmã. Vamos a ela. Amém. Então, como a nossa irmã Rosa já falou hoje, né, nós temos, um título de suma importância, A Purificação do Leproso. Então, esse livro é um livro, né, que vem nos fortalecendo, dando mais conhecimento, né, nós iniciamos desde o primeiro capítulo, falando sobre o santuário, e só vem nos fortalecendo cada mensagem recebida ou transmitida. E hoje nós vamos estudar, né, esse capítulo e temos como base o texto que foi lido de Levítico 13, 45 e 46. Esse texto ele revela para nós que essa doença, a lepra, ela já existia antes da Bíblia revelar a primeira pessoa se tornar leprosa, né? E dando continuidade aos estudos, nós podemos ver aqui e destacar, né? As primeiras pessoas a serem leprosas, também a purificação. E entendemos também, né, que a Hanseníase do passado, ela tinha amplas diversas doenças da pele, né? Causava impurezas rituais. E hoje também, né, nós sabemos que essa mesma doença, ela permanece e precisa também dos cuidados, né? Eu já ouvi falar, né, outras vezes que a hanseníase do passado não havia cura, mas a palavra de Deus revela que sim, havia sim a cura também, assim como hoje, mesmo sabendo que é uma doença dolorosa, uma doença na qual é constrangedora, porque todas as doenças que transmite é uma doença constrangedora e as pessoas causam, né, aquele constrangimento com o doente. Na verdade, porque somos também, né, doentes do pecado. Então, quem não tem, né, as doenças, todos nós temos. E aqui no texto, nós destacamos de que todas as doenças das quais a humanidade é herdeira, não há nenhuma mais repulsiva do que a lepra. O indivíduo vive durante anos com essa terrível doença, devendo, devorando lentamente parte de seu corpo, até que ele anseie pela morte como libertação. Então, quão terrível é essa doença, né? Como eu trabalho, né, na área de saúde, eu já acompanhei pacientes com essa doença. Não é fácil, até mesmo pelo preconceito, e realmente o ser humano sofre de pedir libertação a Deus, até mesmo através da morte. Isso é triste, mas isso acontece muito quando a pessoa, principalmente quando deixa se agravar. Então, nos tempos de hoje, ela pode ser uma hanseníase mais leve e pode ser uma mais forte, mais agravante, mais perigosa. Mas quanto à transmissão, a gente sabe que não precisa se agravar. Ela pode transmitir a qualquer momento, porque é uma doença que o ar ele espalha em qualquer lugar onde haja essa doença. Ele diz, desde os tempos antigos, a lepra tem sido um tipo do pecado e um símbolo muito apropriado dessa repugnante doença espiritual que destrói a alma daquele que viola a sua consciência, repetidas vezes até não ter mais poder para resistir, tornando-se totalmente entregue ao mal.
Agora nós vamos ver aqui o exemplo, né, de Miriam, que diz: quando Miriam ficou com ciúme de sua cunhada, e ela e Arão murmuraram contra Moisés, e a ira do Senhor contra eles se acendeu. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. Depois que Deus ensinou a lição de que os pecados de ciúme, murmura, murmura e acusações são para a vida espiritual e que a lepra é para o ser físico. Então, a resposta à oração de Moisés, ela ficou curada. Então, irmãos, aqui mostra, né, que realmente a lepra, ela é uma doença na qual não só é uma doença espiritual, mas ela é causada também pelo pecado. Nós vimos aqui o exemplo de Miriam, quando ela murmurou contra a sua cunhada, e junto com seu irmão Arão, né, ela se ficou leprosa. Então, foi a primeira pessoa escrita na Bíblia que adquiriu essa doença, né, a lepra. E nós também temos aqui outro exemplo, quando Geazi, servo de Eliseu, cobiçou os tesouros de Naamã e mentiu, dissimulou para obtê-lo. Sobre ele veio o decreto do Senhor. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti. Então, aqui nós vimos, né, também mais um pecado que causou essa doença, né, que foi a cobiça, né, Naamã, quando ele ofereceu aqueles tesouro ao profeta, ele não quis, o profeta Eliseu não aceitou. Geazi sentiu aquele desejo, né, pela riqueza, sentiu aquela vontade de superioridade e ele desejou obtê-lo. Então, nós não devemos cobiçar aquilo que não nos pertence. Então, o pecado dele foi o pecado da cobiça. Então, nós vimos aqui esses dois exemplos de pecado, né? O de Miriam, que foi o pecado de ciúme e murmuração, e o pecado de Geazi foi de cobiçá-lo. Então, essa doença no passado já era considerada uma doença, a doença do pecado. E com esses exemplos aqui, nós vemos que realmente devemos ter muito cuidado com o que fazemos, com o que desejamos, e não cobiçar, não murmurar as coisas que muitas das vezes vêm as perseguições, as dificuldades, e o que acontece? O primeiro sentimento é o sentimento de murmuração, o sentimento de desejo, o sentimento de querer. Então, nós devemos entregar nossas vidas nas mãos do Senhor, porque se nós não fizermos isso, com certeza nós não vamos sermos pessoas libertas. E aqui nós descrevemos, né, no livro de Números 9, 15, a descrição da ira de Deus contra Miriam, por causa do ciúme e da murmuração. Também, segundo as Reis, descreve a cobiça e a mentira de Geazi. E em Levítico 13, mostra que a doença já existia. E diz: como a lepra era um tipo dos piores pecados, a cerimônia para a purificação do leproso envolvia mais do que qualquer outra oferta. O sacerdote que examinava o leproso e o declarava impuro era o único que poderia declarar limpo. A lepra é uma doença muito contagiosa. Tudo o que o leproso toca fica contaminado. O pecado também é uma doença terrível, e a terra e o ar,
águas estão todas amaldiçoadas pelo pecado da humanidade e deve ser purificada pelo mesmo sangue que purifica o homem. Então, aqui nós vimos, né, primeiro nós vimos o pecado, né, de Miriam e Geazi, e também nós podemos agora ver que o pecado também, o pecado, ele precisa também de uma purificação. Assim como Miriam, né, ela foi liberta do pecado, ela foi purificada através da oração de Moisés. Nós vimos aqui também que o leproso era uma pessoa que precisava, para se libertar dessa lepra, fazer uma cerimônia de purificação. Então, sabemos que essa purificação é quem nos liberta, é quem nos salva. Assim como foi o leproso também, não é diferente os pecados. Está descrito também, né, o ritual de uma pessoa com lepra, em Levítico 14, 7, e em Isaías 11, 6, descreve um cenário também de paz. Diz que a lã escarlate, molhada no sangue, representava o animal. O sangue da ave era colocada em um jarro de barro sobre a água corrente. Assim vemos que, na purificação do leproso, o sangue, através, o sangue entrava em contato direto, não apenas com o leproso, mas com todo, mas com todo. Isso é a terra e o ar, a água, a vegetação e o reino animal. Esse maravilhoso tipo era profecias compactadas do antigo mais grandioso. Quando Cristo prostrou-se em agonia sobre a terra fria do jardim do Getsêmani, as grandes gotas de sangue caíam do seu rosto sobre a terra, quando 4.000 anos atrás, quando Caim matou seu irmão, a terra sentiu o toque do sangue humano pela primeira vez e caiu como uma maldição, finalmente destruindo a fertilidade da terra. Então, irmão, aqui nós vimos, né, que quando Jesus ele estava lá no Getsemane, ele já começou a gotejar gotas de sangue, mas também podemos ver que a terra ela foi contaminada desde Abel, né? Quando seu irmão Caim matou, a terra foi contaminada pelo sangue humano. E daí em diante, várias vezes a terra foi contaminada com sangue, né? Nas guerras, nas matanças do ser humano um com o outro. E daí em diante a terra ficou totalmente contaminada. Mas quando diferente é o efeito do sangue do bendito Salvador. Nele estava a cura e poder purificador. Então, após 4.000 anos, Jesus agora veio para purificar a terra. Jesus agora veio derramar o seu precioso sangue para que houvesse uma purificação. Agora, dali em diante, a purificação não era mais com animais, não era mais simbólico, é verdadeiro. Jesus agora derramou o seu precioso sangue para nos purificar e nos libertar da maldade, do pecado, e fortemente sobre a atmosfera. Jesus agora fez deu essa oportunidade de purificação. Nós podemos descrever em Hebreus 9:1, Moisés anunciando os mandamentos segundo a lei. Em Lucas 22:44, a agonia e as gotas de sangue de Jesus. Em Gênesis
4:11, o sangue de Abel, 4.000 anos antes de Cristo. Em Isaías descreve a maldição da terra por causa dos seus moradores. Em Números descreve, Números 35, 33, descreve que não há outro sangue que há na terra que faça expiação, senão o de Jesus. Em Êxodo 15, 23, descreve as águas amargas. E diz que o sangue de Cristo entrou em contato direto com a água quando o soldado cravou a lança cruel no lado do Salvador. Logo saiu sangue e água. O maravilhoso símbolo da ave viva, mergulhada no sangue da ave, imolada e depois posta em liberdade para fluir a vida, serve-nos de símbolos da expiação. Diz que a cruz sobre a qual estava suspenso o Salvador e que estava manchada com seu precioso sangue, foram feitos de árvores de floresta, enquanto uma pequena vara de isopo sustentava a esponja que estava mergulhada em vinagre. Lhe foi oferecida para saciar sua sede. Enquanto Salvador estava suspenso na cruz, ele procurou escutar algumas palavras ou gesto por parte da humanidade que indicasse que o seu sacrifício era valioso, mas apenas zombaria, insulto e blasfema era lançado aos seus ouvidos, vindo da agitada multidão. Que triste para o nosso Salvador. Está se sacrificando pela uma nação pecaminosa. Está morrendo para libertar de todas as impurezas, para nos purificar. Naquele momento ali, ele aguardando alguém agradecer pelo aquele sacrifício. Ele sentiu a esperança de que alguém indicasse palavras que valorizassem aquele momento. Mas, infelizmente, o que Jesus ouvia era apenas zombaria, agitação, murmura. Que triste tragédia. Que triste momento para Jesus ouvir daquela multidão na qual ele estava se entregando. Mas mesmo assim, ele não ficou triste. Ele não se decepcionou porque ele tinha o propósito de salvar almas de corações puros. Ele tinha o propósito de salvar almas que se entregassem a ele. Ele não estava morrendo apenas por aqueles que estavam em sua frente. Ele não estava morrendo apenas por aqueles que blasfemavam, e sim por todos nós. Em meio à dor, ele ouviu de um malfeitor. Ele ouviu aquilo que talvez não esperasse, porque aquele malfeitor, ele não estava naquela multidão, mas ele foi um que já estava também condenado, já estava preso. E ali, ao lado dele, estava um malfeitor que se arrependeu e foi purificado, e do outro lado tinha o outro que também blasfemava. Mas Jesus, ele mostrou o seu grande amor a todas aquelas nações quando ele deu aquela oportunidade àquele malfeitor, aquele ladrão, aquele salteador que estava ao seu lado e que se arrependeu naquele instante. Quando o malfeitor desejou estar junto com ele, porque ele entendeu que Jesus era o Salvador da pátria. E agora Jesus designou a sentença de liberdade
a sentença de vida eterna para aquele que se arrependeu e que se arrepende dos seus pecados. E aqui nós vimos esse episódio, está baseado em João 19:34, de quando o soldado cravou a lança em Jesus e jorrou sangue e água. Em Lucas 23, 39 e 43, descreve o momento dos malfeitores na cruz, ao lado de Jesus. Em Isaías 1:18, Jesus define o seu poder de transformar os pecados, deixando branco como a neve. Que lindo momento esse para aquele ladrão e salteador e para todos que agora recebeu a oportunidade também de salvação. E todos nós agora também entendemos que há oportunidade enquanto estamos vivos. Até mesmo nos últimos momentos de vida, nós temos essa oportunidade. Assim como aquele malfeitor teve a oportunidade, na hora de sua morte, ele foi purificado, ele foi limpo de seus pecados, ele foi perdoado. Hoje também nós temos essa mesma oportunidade. Devemos levar pessoas aí afora, essa oportunidade que Deus está dando e que muitos tardam a aceitar essa oportunidade de salvação. Então, devemos levar como Jesus nos transmitiu essa mensagem, nós devemos passar para as outras pessoas. Diz, você pode ser condenado e contado como um marginal por todos na terra. Mas se você olhar para o Salvador e reivindicar seu poder purificador, ele lavará seus pecados e colocará alegria e júbilo em seu coração. No serviço tipo, embora o indivíduo, a ser purificado da lepra, ao ser aspergido com o sangue, já fosse declarado limpo, havia algo mais para ele fazer. Então, no 8º dia, depois que fosse declarado limpo, ele deveria comparecer perante o sacerdote com 2 cordeiros, uma oferta de manjare e um cestário de azeite. O sacerdote apresentava ao indivíduo a ser purificado à porta do tabernáculo e movia um dos cordeiros e o cestário de azeite perante o Senhor. Então ele matava o cordeiro, tomava um pouco do sangue e colocava sobre a ponta da orelha direita daquele que havia purificado, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, consagrando assim seus ouvidos para ouvir somente as coisas, e teria de mantê-lo puro, suas mãos ao serviço de Deus, e seus pés para andá-lo somente no caminho dos mandamentos do Senhor. Irmãos, nós vimos que lá no passado existia, essa simbolização que hoje é símbolo. Ao sermos purificados hoje, nós também devemos seguir os mandamentos de Deus e sermos pessoas exemplares, andar nos caminhos do Senhor e testemunhar de Jesus Cristo. Este serviço não era uma forma vazia, mas um tipo de um bendito antídoto que é cumprido em todo cristão, que se apresenta a si mesmo para o serviço perante o Senhor. Depois que o Senhor perdoa seus pecados e o declara limpo, De Maria, Jesus disse, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele
A quem pouco se perdoa, pouco ama. O leproso purificado daquela repugnante morte em vida sentia-se tão agradecido a Deus pela liberdade e pela purificação que carregava sua vida ao serviço do Senhor. Então, aqui vimos, né, que quanto é importante hoje entendermos a simbologia do passado, que era a purificação do leproso. E hoje não é diferente quando somos purificados. Nós vimos aqui o exemplo, né, de Maria quando ela ungiu o Salvador. Que Jesus perdoou seus pecados e aí ele mandou que ela fosse não pecasse mais. Então, isso serve para nós também, quando formos libertos dos pecados também. Devemos seguirmos com essa liberdade, mas representando Jesus Cristo, vivendo aquilo que ele nos ensinou. E aqui refere, né, esses textos de referência, está escrito em Levítico 14, 10 a 14, refere à oferta da expiação dos pecados através do sangue do carneiro. Levítico 14, refere à purificação com azeite. E Lucas 7, 47 descreve o perdão dos pecados de Maria por amor demonstrado ao ungir o seu Salvador. Diz que os livros do céu registram os nomes de muitos que cumpriu este belo antigo, ao entregar o seu ser por completo ao serviço do seu Redentor. Então, nós devemos, né, pegar como exemplo, né, os livros do céu, como foram registrados no passado, é para nós hoje também, né, entregarmos completamente ao serviço do Senhor, nos darmos a oportunidade de levarmos a mensagem do nosso Deus para outras pessoas que não têm esse privilégio, que não tiveram esse conhecimento e que hoje nós temos esse conhecimento. E continuando, diz: se o proprietário de uma casa visse sinais de lepra, ele devia relatar o problema ao sacerdote, que imediatamente examinava a casa. Primeiro, a casa devia ser esvaziada, e se o sacerdote visse marcas, examinava a casa. Primeiro, a casa devia ser esvaziada, e se ele visse marcas por 7 dias, se no final desse período as paredes ainda estivessem cobertas com pragas, devia ser raspada, as paredes retiradas e as casas completamente reformadas. Se as manchas aparecessem novamente, isso provável que a lepra não era proveniente de qualquer vazamento ou defeito nas paredes, mas que a localização era úmida e insalubre e a casa devia ser derrubada. Então, irmãos, nós vimos aqui, né, que os cuidados também que o sacerdote ele tinha naquela época com as moradias das pessoas que adquiriam a lepra. Ele tinha aqueles cuidados muito importantes a ponto de, se fosse necessário, seria destruída aquelas moradias para que acabasse a lepra por completo, para que a purificação fosse completamente. Diz que é mesmo que uma pessoa que acabou de se recuperar da varíola usasse as roupas infectadas pela doença. Então, é que nós vimos, né? Hoje, a varíola também é uma doença contagiosa e sabemos que a roupa hoje, ela também transmite tudo que o ar estiver ao redor, pode transmitir também a doença.
Então, no passado havia essa purificação e hoje também não é diferente. Quem acompanha pessoas com essas doenças transmitidas sabe que, após detectar alguma doença dessas contagiosas, precisa dos cuidados extremos, vamos dizer extremos, né? Muitas das vezes até mesmo o isolamento social, que isso é triste, né? Assim como era no passado, hoje também existe o isolamento até quando não se tenha um início de um tratamento. Então, é comparado, né, o tratamento com a purificação, né? E voltando para os pecados, nós sabemos que o pecado, ele por ser também contagioso, assim como a lepra é contagiosa, precisamos também, né, evitar esses lugares onde possamos adquirir mais pecado. Onde pode acontecer isso? Nós temos assim um exemplo de muitos lares, né, que existe uma pessoa só, um membro só na igreja, né, que conhece a verdade, mas às vezes ele tem mais facilidade de estar pecando por conta do ambiente, porque sabemos que o ambiente influencia. Então devemos ter bastante cuidado, né? Assim como Jesus ele nos purifica, devemos também sentir essa purificação dos pecados. Devemos cada dia mais sentir o desejo de viver uma vida pregando a mensagem do nosso Deus e assim atrair os nossos familiares, atrair aqueles que nos rodeiam. Ser bons influenciadores, vamos ser influenciadores, vamos transmitir não essa doença, mas agora vamos transmitir a lei de Deus, o mandamento de Deus, porque fomos purificados por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que cada dia mais possamos compreender o desejo do nosso Deus para com cada um de nós. Esse é o meu desejo, minha oração para mim e para todos nós. Amém. Amém.